Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 25 de 2026, terça-feira, trazendo mais informações de notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. O Zack Hector, ali dentro das suas redes sociais, né, precisamente no X, antigo Twitter, ele traz ali um multiplicador de capitalização de mercado ali do XRP, a capitalização de mercado é o market cap, que chegou a 986 vezes nesses movimentos recentes. Vou trazer para vocês o que ele explica, pessoal, para vocês ficarem ali de boca aberta, tá? É o comentarista ali, né, de cripto ali, entusiasta de criptomoeda, analista também, que é o Zack Hector, que destacou esse cálculo do market cap, da capitalização de mercado, que segundo ele demonstra a rapidez com que a avaliação do XRP pode responder a fluxos de capitais relativamente modesto. Por exemplo, pessoal, ele colocou aqui na publicação, né, que o XRP ele registrou então um multiplicador de capitalização de mercado de 986 vezes durante essa recente valorização de 1 para 1,70, com base em aproximadamente 44,3 milhões de dólares em entradas líquidas e mais de 44 bilhões de dólares em crescimento da capitalização de mercado, tá? Deste market cap. Vamos colocar assim, ó, 44,3 milhões de dólares, tá? Fluxo de caixa líquido desses 44,3 bilhões, mais o crescimento aí da capitalização de mercado multiplicado de capitalização do mercado por 986 vezes, aonde o Hector ele escreveu na publicação que direcionou, né, os seguidores para o vídeo contendo esse cálculo completo, tá? No vídeo, então, o Hector, né, em inglês ali não tem como passar aqui também, explicou que analisou as entradas e as saídas de XRP durante esse período em que a cripto passou, né, de $1, precisamente no dia 19 de agosto, para 1,70 em 21 de agosto. Então foi ali 2 dias, né, 19, 20, 21, 3 dias aí. E de acordo com seus cálculos, o XRP registrou aproximadamente 105 milhões de entradas e 60 milhões de dólares, tudo em dólares, tá, pessoal? E milhões em saídas durante esse período. Isso resultou, então, em uma entrada líquida, em cerca de 44,3 milhões, e, ao mesmo tempo, o Hector afirmou que a capitalização de mercado do XRP subiu 62 bilhões de dólares para 106 bilhões, representando, então, um crescimento de cerca de 43,74 bilhões. Olha o movimento que o XRP fez ali em 3 dias, tá, pessoal? O Hector explica também esse cálculo, que chegou então em 986 vezes. O Hector calculou, né, o multiplicador de capitalização de mercado, dividindo o aumento, né, então de 43,74 bilhões do market cap, pelo fluxo líquido de entrada de 44,3 milhões de dólares, embora tenha chegado a 986 vezes, ele também citou 987, tá? Então, uma vez a mais. Ao usar os números mais precisos em seu vídeo. Hector também enfatizou que o cálculo não significa que os 43 bilhões de dólares de novo capital entraram no XRP. Em vez disso, ele usou para ilustrar a diferença entre fluxos líquidos de capital e mudanças na capitalização de mercado. E também ele atribuiu o grande multiplicador à estrutura dos mercados de criptomoedas e ao que ele descreveu como livros de ordens relativamente enxutos. Em sua visão, a pressão de compra limitada pode então afetar o preço quando a liquidez é insuficiente para absorver as vendas em níveis próximos. E daí o Hector afirmou que esse movimento acabou encontrando maior resistência então na faixa entre 1,60 e 1,70, né? Bateu ali 1,66 o XRP e que ele identificou como um limite superior da faixa de negociação que o XRP manteve durante grande parte de 2026. E qual seria, né, a perspectiva do preço do XRP contínuo sendo um foco fundamental? Hector também relacionou o cálculo da capitalização de mercado às expectativas mais amplas para o desempenho futuro do XRP. Ele citou então
Stephen McClurg, que é o CEO da Canary Capital, que disse que não vai se surpreender se o XRP ultrapassar 3 ou 4 dólares em aproximadamente 12 meses. E o comentarista também citou o analista técnico, o X-Force Global, que descreveu a recuperação das mínimas recentes como potencialmente o início de uma nova tendência de impulso. Hector ainda faz referência a projeções de longo prazo do Chartnet, que apontou, que o XRP pode chegar 8, 13, 27 dólares durante esse próximo ciclo importante. No entanto, o Hector observou também que o XRP poderia sofrer correções ali ao longo desse período. Ele identificou especialmente o suporte de 1,20 e 1,30 como um possível nível para outro teste e afirmou estar considerando mover suas próximas ordens de compra para 1,30 e 1,35. Então, suporte que antigamente, há 3 dias atrás era $1, subiu um pouco em torno de 1,20 e 1,30. E as ordens, então do Hector, ele colocou um pouquinho acima disso, 1,30 e 1,35. E para o Hector, o cálculo desses 986 vezes fornece uma explicação baseada em dados para sua crença de que o XRP pode então se valorizar substancialmente sem exigir uma quantidade equivalente de novo capital para entrar no mercado. Ele afirmou que a capitalização de mercado representa o último preço negociado multiplicado pela ordem em circulação e não deve se tratar como uma medida direita do dinheiro investido em um ativo. Então esse cálculo, constitui o ponto central do último comentário de Hector, que é a valorização do XRP 1 para 1,70 coincidiu então com os fluxos líquidos de entrada relativamente pequeno em comparação com o aumento resultante nessa capitalização de mercado. A publicação que ele fez, pessoal, ele colocou esse gráfico, tá? Aumentando então esse market cap, e gerando então esses 986 vezes, aonde ele colocou então, capitalização de mercado de 986 vezes do XRP foi observado então recentemente no movimento de 1 a 1,70, 44,3 milhões de fluxos líquidos, 44,3 bilhões em crescimento de capitalização de mercado, multiplicador de capitalização de mercado de 986 vezes, uma análise completa que ele fez então em um vídeo e postando também o gráfico, com essa grande movimentação de XRP em apenas 2 dias, que resultou então uma valorização em torno de 66 vezes em um período muito curto. XRP, mesmo tendo uma quantidade de moedas, um supply alto e já ter um market cap muito alto, quando entra ali grandes investidores, o impulso no preço ele acontece muito rápido. 1, 2, 3, uma semana, 2 semanas, ele pode entregar aí mais de 100, 500, 1000%, Lá em novembro de 2024, em apenas ali um mês e meio, aconteceu 700% de valorização. Então esse é o poder do XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.